Mas outro celular, a gente só mais. Tá passando aqui. O meu tem? Como é que faz? Eu nunca fiz. Tem que ver se entrou. Ah, tem que ver se entrou ao vivo? Não, ainda não. Demora 1 minuto. Ah, entrou. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta atividade. Vamos fazer a nossa prece. Vamos, então, buscar aquela condição que mais nos ajuda na sintonia com aqueles benfeitores, criar a atmosfera. Quando sintonizamos com o amigo Jesus, com aqueles trabalhadores dessa casa, basta pensar nesta casa, na imagem dela, que já vamos criar a sintonia que é própria para esta atividade. Que possamos aqui construir fluidos curadores, tonificadores, balsamizantes, revigorantes, que essa atmosfera possa envolver os nossos ambientes domésticos e sintonizados. Vamos, então, ficar receptivos aos conteúdos que esta atividade dialogada vai proporcionar. Pedimos licença e iniciamos, então, a atividade de hoje. Vamos chamar a nossa querida amiga Jane, que vai nos conduzir nesta atividade de hoje, e ela vai falar do capítulo e do item que vamos trabalhar nesta noite. Obrigada, Luiz. Boa noite a todos os amigos que se encontram aqui na nossa sede. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pela plataforma do Facebook. Sejam todos bem-vindos. Hoje, como todos os sábados, nós temos a nossa reunião dialogada, onde, no momento adequado, todos serão chamados a contribuir, dando as suas opiniões, fazendo perguntas. É muito importante a participação de todos, porque é desta forma que o trabalho acontece, Se o pessoal não colabora, não tem trabalho. Então, sem mais delongas, como se diz, vamos ao capítulo de hoje. Nós iremos trabalhar o capítulo 13, o item 18, os órfãos. Um pouquinho antes de começar esse trabalho, a gente estava comentando, que como nós falamos aqui, às vezes, alguns temas repetidos até. A gente fala muito de orgulho, fala de caridade, fala de reforma íntima, de autodescobrimento, mas não lembro ultimamente da gente ter falado dos órfãos, E é um tema muito importante também a gente poder refletir. Eu vou ler o item todo, o item 18, que é um item bem pequeno, e em seguida nós já vamos para a nossa conversa. Diz assim esse item: Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhes servirmos de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica sua lei. Pensai também que frequentemente a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação. E se pudesseis vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão que a recebe, porque vossos óbolos frequentemente são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperassem? Dai delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios, uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração, que sangra, e pensai que fazendo o bem trabalhais para vós e para os vossos. Um espírito familiar, Paris,
1860. Então, como eu disse, esse tema ele é muito interessante, né? A gente poder refletir sobre os órfãos. E aí eu fui lá no dicionário pegar, a gente sabe já, eu acho, né, mas trazer o significado da palavra órfão. E a palavra órfão é aquele que perdeu o seu pai ou a sua mãe, ou aquele que perdeu alguém que lhe é muito caro ou muito querido, que lhe protegia, né? Então, muitas vezes o órfão não é só de pai e de mãe, né? A gente pode ser órfão também de um afeto, de uma pessoa querida, né? E hoje, assim, por que não é tão comum a gente falar sobre órfãos? A época que o evangelho foi escrito, era muito comum as crianças abandonadas. Existiam muitas crianças abandonadas. Por quê? Né? Naquela época, se uma mulher solteira engravidasse, ela não poderia ter o filho. Né? Ela não era bem vista pela sociedade, como hoje até em alguns locais ainda acontece isso. Então as crianças eram abandonadas. Era muito comum, né? Já não vou nem falar na época de Kardec, vou falar na minha época, né? Há uns 50 anos atrás, 40 anos atrás, era muito comum abandonarem as crianças nas portas das casas. Eu morava em uma cidade do interior e volta e meia uma criança era abandonada na porta de uma casa. E muito antes disso, os hospitais e as igrejas, eles tinham não sei como é que se chama agora, um objeto chamado roda dos enjeitados, né? E as pessoas que tinham uma criança e não queriam cuidar daquela criança, iam lá e puxava aquela roda, colocava o bebê ali e empurrava para dentro. Para dentro da igreja lá, né, do convento, do hospital. E normalmente as religiosas, as freiras, né, vinham lá, colhiam e cuidavam daquelas crianças. Na nossa Santa Casa aqui de Porto Alegre, eu estava lendo uma reportagem, tinha esta roda dos enjeitados. Era muito comum. E hoje, né, estou quase fazendo palestra, mas é só para poder introduzir, eu já passo a palavra. Hoje, aqui em Porto Alegre, né, e no nosso estado, nós temos hoje as crianças abrigadas, que são crianças que moram em abrigos. Muitas delas não são abandonadas. Elas são retiradas das suas famílias por situações de violência, né, por situações de proteção, que elas precisam ser cuidadas e a família não tem condições. Então, essas crianças ficam, né, no nosso estado aqui, pelo menos em abrigos, né, abrigos do município, ou abrigos do estado, ou abrigos particulares, e são cuidados pelos educadores, como a gente chama. E um dado muito interessante é que hoje, no nosso estado, nós temos um número de 650 crianças abrigadas, 650 crianças em abrigos. E nós temos 5.000 famílias habilitadas para adoção. É uma conta que não fecha, né? Porque se a gente for pensar assim, não era para ter nenhuma criança em abrigo. 5.000 famílias candidatas à adoção e 650 abrigadas. Talvez esse número tenha mudado um pouquinho, porque esses dados são da metade do ano passado. Mas, feita essa introdução, né, a gente falou sobre os órfãos, essas crianças que não têm pai, não têm mãe, não têm cuidados. A pergunta que irá conduzir hoje a nossa conversa é: quem são os órfãos na atualidade? Vocês podem já ir respondendo, quem está aqui na sede também pode contribuir. É só esses órfãos que nós temos hoje? Só essas crianças que estão nos abrigos ou nós temos mais órfãos na atualidade? E se nós temos mais órfãos, quem são esses órfãos da atualidade? Alguém aqui da casa gostaria de contribuir? Já temos o Luiz aqui. Pode contribuir, Luiz. É verdade, Jane, a gente conversou ali na abertura da nossa tarefa, né? Tem pais que largam os filhos dormindo na creche de manhã e pegam dormindo à noite. Esses filhos não são órfãos. Interessante, né, essa colocação do Luiz. O Luiz nos traz assim, aqueles pais que largam as crianças muito cedo na creche, dormindo ainda, né, quase que de madrugada, e pegam estas crianças à noite dormindo ainda. Agora eu vou fazer outra pergunta para o Luiz. Ele falou, né, das crianças que ficam na creche, tá? Mas nós temos também os pais que não deixam as crianças na creche, que saem muito cedo de casa e quando voltam a criança já está dormindo também. Sim. Também temos essa situação. Sim, mas também
Aí, quem adota essas crianças? Né? Quem adota essas crianças? Quem cuida dessas crianças, né? Das crianças que ficam na creche, tem as cuidadoras, né? Tem as professoras que cuidam das crianças que estão na creche, acabam meio que adotando. E as que ficam em casa normalmente são cuidadas pela mãe ou por algum funcionário, né, que tem na casa. Sim. Mas olha só, Jane, a tua introdução tu fez um comentário das igrejas, Sim, dos dos conventos, abrigos, conventos, né, e acabam fazendo papel de cuidadores. Exatamente. Quem vai cuidar desses que Quem vai? saem cedo e os filhos ficam em casa? Sim. Quem adota essas Quem é que crianças? adota? Quem é que cuida dessas crianças? Esse é um cuidado que a gente tem que ter bastante, né, com os nossos filhos, porque às vezes tem pais que se mantêm no lar, mas os filhos também são excluídos. Né? Então, o Luiz fala aqui dos pais que estão em casa, que não deixaram a criança na creche, que não deixaram, né? Que não saíram para trabalhar, que estão em casa e os filhos estão desamparados, estão excluídos. Por que isso acontece? Sim. Vamos pensar. Essa é uma condição, né? Eu trabalho no Departamento de Assuntos da Família, né? E também esse assunto, esse departamento está intimamente ligado com o Departamento de Infância e Juventude. Então, assim, uma das coisas que a gente mais tem presente nessas reuniões de famílias e da infância e juventude é o esclarecimento e também semear coisas para um mundo melhor. Quem semeia nessas crianças, né, nesses órfãos, que a gente aqui fez um pequeno apanhado, Sim. Né, precisam construir um mundo melhor. Quem orienta essas crianças, né? Sim, para uma vida, né, que elas precisam enfrentar. Sim. Às vezes um mundo cão, né, que está esperando. É verdade. Então, essa é a condição. Né? E aí, precisamos ter Jesus no coração, uma série de coisas para construir um mundo melhor. Marcelo, tem contribuições? Temos. A Rosângela Franco diz que hoje em dia, assim como nos abrigos, em casa tem órfãos que moram com avós. Órfãos que moram com avós. Pois é. Tem mais? Tem. A Beth diz que muitas famílias deixam seus filhos com babás e quando chegam em casa, seus filhos já estão dormindo. Muitas famílias deixam os filhos com as babás e quando chegam em casa, as crianças já estão dormindo. É verdade, né? E sabe quem é que adota muitas crianças hoje em dia e cuida muito das crianças também? O celular. Não é verdade? Não estamos delegando ao celular, às vezes, o cuidado das nossas crianças, né? Quando a criança começa a perturbar muito, a correr, a incomodar, o que a gente faz? Dá o celular na mão dele, não é verdade? Toma aí o celular, ou dá o notebook. Muitas são essas. Às vezes o celular que é a babá das nossas crianças, não é mesmo? É um perigo. Que é um perigo que o Luiz está dizendo aqui, mas é muito perigoso. Além do que, tem estudos, não é a Jane que está dizendo aqui, não, são os pesquisadores, os cientistas. O perigo das telas para as crianças com menos de 2 anos. Né? Eles dizem que com menos de 2 anos, nenhuma criança teria que ter acesso a celular, a televisão, a notebook. E a gente delega para o celular os cuidados. E as nossas crianças estão expostas ao quê? Quando elas estão ali com o celular cuidando delas. Caracterização de órfãos significa a ausência dos pais, né? Órfão, a ausência dos pais. Então, assim, essa ausência, né, ela pode acontecer mesmo com o pai presente. Claro. Então, assim, porque é com a presença do pai que vai se construir uma sociedade melhor. Muito bem. Quer ver? Pai e da mãe, né? A outra situação assim muito comum é aqueles pais que eles acham que eles têm que dar tudo de material para os filhos, mas tudo, né? O filho tem tudo. Então esses pais também assim normalmente para poder, eles dizem assim, ó, vou dar para meu filho tudo que eu não tive, né? Tudo que eu não tive eu vou dar para meu filho. Então, para dar para o filho tudo que ele não teve, ele sai muito cedo, ele trabalha muito, ele chega em casa muito cansado. E ele nem sabe o que está acontecendo na vida daquele filho, né? Mas se ele não teve e se tornou uma pessoa de bem, uma pessoa correta, uma pessoa honesta,
não tendo, por que o filho tem que ter tudo aquilo? Será que é o mais importante tu dar tudo que é material para o filho, ou tu dar a tua presença, não é? Ou tu pegar o teu filho e ir com ele numa praça, ir num jogo de futebol, ir ver um filme, o que é mais importante, será? Que é tu dar o melhor, tudo que tem de melhor material, ou tu te dar para o teu filho? Tem muita gente que acha que um brinquedo substitui a presença do pai, né? Sim. E essa semana eu vi uma tirinha, eu até postei no Dava, de uma criança cercada de brinquedos, berrando, e a mãe dizia: o que mais eu posso te dar? E a criança responde: um não. Não, aham, eu vi isso também. Então, às vezes, Não. é tudo que a criança quer, limite. É ouvir Coisa um que não. muitos pais não dão. Né? E isso é uma ausência que a gente vê muito por aí, a ausência de pais que acabam substituindo a presença, como você falou, por coisas materiais, achando que isso vai resolver, vai educar, vai deixar a criança mais calma. Muito pelo contrário. Mais importante que dar bens materiais, não é verdade? É dar valores. É dar uma orientação espiritual. Não interessa qual a nossa crença, qual a nossa religião, né? Se nós somos espíritas, se somos católicos, se somos evangélicos, não importa. Mas alguma noção de espiritualidade, de religiosidade, nós temos que trazer para as nossas crianças, não é verdade? Não são só coisas materiais. Esse comentário aí é determinante, Jane. É muito importante. Porque quando todos tivermos consciência que a nossa verdadeira pátria espiritual é o mundo espiritual, tudo muda, né? Então, assim, a gente vai educar para esse mundo, que é para lá que vamos voltar. Temos que voltar melhores, né? Então, assim, quando a gente negligencia a nossa tarefa aqui, vão nos cobrar essas obrigações que tivemos com os nossos, que temos que ter com os nossos filhos, né? E tem mais uma coisa também, assim, em relação aos órfãos, aos cuidados. Se nós recebemos uma criança como filho, quem é que tem que cuidar dessa criança? Sou eu que recebi ela como filho? É a avó? É o tio? Quem é que tem que cuidar dessa criança? A creche. Quem é que tem que cuidar? São os pais, não é? A responsabilidade dos cuidados com a criança são dos pais. Não é eu delegar, eu tenho filho, entrego lá e a avó que cuide. Ou tio que cuide, ou cunha. Se é, claro que os avós podem auxiliar, vez por outra, óbvio, né? Mas não assumir a educação quando tem os pais encarnados, né? Se não tem mais os pais, se eles desencarnaram, tranquilo. Mas se tem os pais, a responsabilidade de cuidar da criança é dos pais, não é? Os avós podem ser um auxílio, mas não eles os responsáveis, não é verdade? Pela educação da criança, porque ela veio como filha daquele ali. E tem uma passagem no Evangelho que diz, né? Que um dia será perguntado: o que fizeste dos filhos que eu te confiei? Tem mais comentários? A Débora diz que deixamos nossos filhos órfãos quando não conversamos em casa, quando cada um fica numa peça da casa com sua TV, quando não fazemos as refeições juntos, quando não estamos presentes de várias formas, nos estudos ou nos problemas. Muito interessante esse comentário da Débora, né? Muito interessante, porque isso acontece antigamente, na minha época, as casas tinham uma TV, normalmente essa TV ficava na sala e a família toda sentava para ver TV juntos, né? E aí até poderia ter um silêncio, mas conversavam, trocavam uma ideia. Hoje, como é que funciona? Cada quarto tem a sua TV. Então, às vezes, a casa tem 5, 6 pessoas e cada um está no seu quarto com a sua TV. Não tem mais essa interação. E muitas vezes as refeições são feitas no quarto. Cada um pega o seu prato. Quarto é lugar de comer ou quarto é lugar de dormir? Né? Lugar de comer é na mesa. Então, é o mínimo que tem que se exigir que todos sentem na mesa e façam a sua refeição na mesa e sem celular, né? Na hora da refeição não é hora de ficar usando o celular. E os pais têm que dar o exemplo, não é? Porque como que eu vou dizer para o meu filho, não pode usar celular na mesa se eu estou com o celular ali? Não posso, né? Então, na hora da mesa, quem é que não pode ficar ali 20, 30 minutos sem o celular? Coloca do lado e vamos fazer as refeições na mesa, que é o local onde fazer a refeição.
não é? Tem um programa na TV que é de uma babá, que a babá vai para casa, esqueci o nome, Super Nani, eu acho, Super Nani, né? Que ela vai nas casas para orientar os pais que estão perdidos, né? E é muito interessante, porque isso ela ensina não, refeição é na mesa, não é sentado na cadeira, não é no chão, não é na cama, né? É na mesa. Que é o horário que a família vai interagir. Exatamente, o horário que a família vai interagir no horário da refeição. Quer ver outra situação que tem também agora, que está bem comum nos nossos dias, dos órfãos da pandemia. Muitas crianças ficaram órfãs nessa pandemia, né? Muitas crianças, esses dias estava vendo, são números bem altos, perderam o seu pai e a sua mãe durante a pandemia. Né? E também são crianças que ficaram para a família cuidar, um avô, uma avó. É outra situação bem comum. Temos mais dos nossos momentos, né? Os órfãos da guerra, gente, né? Como a gente vive numa situação aqui no nosso país de uma certa tranquilidade, né? Pelo menos a gente não tem a guerra, né? Essa guerra armada aí, essa belicosidade. Parece que isso não existe, mas a gente não pode esquecer, tem regiões do nosso planeta que estão em guerra constante, né? Estão em guerra, estão sendo destruídas, e tem os órfãos da guerra. Né? Esses dias estava vendo acho que lá para a região do Oriente, vendo um documentário na TV, dessa coisa terrível, as cidades assim todas destruídas, né? Aquelas crianças mutiladas, são os órfãos da guerra também, que é outra situação bem comum dos nossos dias. Do tráfico? Do tráfico, muito comum também, né, os órfãos do tráfico, né, porque nós não temos, eu disse, essa guerra conflagrada, mas tem a guerra do tráfico, né, que é uma guerra muito forte. Todo dia a gente está vendo nos noticiários, né, são facções que lutam entre si e muitas vezes também aquelas crianças ali acabam perdendo seus pais, né, perdendo pai, perdendo mãe. Muitas crianças nascendo em presídios, né, que elas nascem no presídio, elas ficam temporariamente com a mãe um tempinho, acho que é 5, 6 meses, mas depois elas são retiradas também, né? Então, é isso. Temos mais comentários em relação aos órfãos. Então, bom, já que ninguém está falando, eu vou falar aqui, não é um objetivo, né? Mas vocês não estão me dando outra alternativa. Em relação a essa que a gente estava falando dos bens materiais, outro dia eu estava vendo um programa de TV onde um pai, ele muito orgulhoso, era uma casa muito bonita, ele mostrava o filho dele na frente de um computador jogando, e ele foi levar um achocolatado para o filho, num copo. Ele entregou um achocolatado para o filho, e esse filho nem se virou, ele ficou tomando aquele, não deve nem sentir o gosto, porque ele ficou tomando aquilo, e na frente daquele computador jogando, né? E aí o pai abrindo várias gavetas e mostrando assim a coleção de controles que ele tinha do videogame. Muitos controles, um quarto todo montado assim com todo conforto. E eu fiquei observando aquele menino, era um menino desbotado, de tão branco, desbotado, pálido, magrinho. Nossa, meu Deus, é uma criança assim que aparentemente não vai para o sol, não corre, não joga uma bola. E o pai todo orgulhoso, eu teria, não era um motivo assim para ter vergonha, de mostrar uma tristeza daquelas, uma coisa triste, né? Tu vê uma criança naquela situação ali o dia inteirinho, o pai contando, orgulhoso do quanto aquele filho jogava bem, e que jogava com pessoas do mundo inteiro o tempo todo, né? Essa coisa de... Uma criança de 8, 9 anos é para isso? Essa coisa de brincar na rua, de jogar bola, de pular corda, amarelinha, é coisa da nossa época. Hoje, raramente você... As crianças fazem isso, A né? tecnologia trouxe muitas coisas boas, mas também trouxe esse lado negativo. Sim. É porque muitos pais colocam os filhos na frente de uma TV ou de um computador e é o que você falou no início, a criança fica quietinha, não incomoda. Sim. Né? Então, para o pai isso é bom. Pois é. É confortável para ele colocar o filho na frente do celular ou de um computador, porque ele não precisa nem se preocupar, porque ele não vai nem querer comer. Né?
acontece hoje. É o que a Beth nos diz aqui, que é confortável, né? Tu oferecer o computador para a criança, ou o celular. Mas e aí? Temos um comentário Tá, aqui. vamos ver o comentário que tem aqui. A Regina diz que hoje na evangelização dos jovens falou como criou seus filhos, dizendo muito não para eles. E como é difícil, mas é necessário. O depoimento dos jovens foi maravilhoso. Então, o que é mais fácil a gente dizer para a criança? A gente dizer sim ou a gente dizer não? É muito mais fácil a gente dizer sim, né? Porque quando a gente diz sim para a criança, a gente está sendo boazinha, a gente está sendo simpático, a gente não está criando uma situação de conflito. É muito mais fácil dizer sim, muito mais cômodo. Dá muito mais trabalho dizer não. Educar. Educar dá muito mais trabalho. É muito mais difícil. Porque a criança vai fazer birra, vai se jogar, vai ficar emburrada, vai dizer que odeia a gente, que a gente é a pior mãe do mundo, pior pai do mundo. A gente vai ouvir isso. Não interessa. Né? Quer dizer, diz. A gente sabe quem a gente é, não é mesmo? A gente sabe por que está dizendo não. Não é verdade? Né? Essa tirinha da Beth. Se você aprende a dizer o não, desde que a criança é pequenininha, ela cresce ouvindo não naturalmente. Sim. E ela absorve aquilo como uma coisa boa. Assim, a mãe está me dizendo que não, a minha mãe sabe o que está dizendo. Claro. Agora, se você espera ele ter 18 anos para Pra dizer dizer não para não. ele vai confrontar. Mas a sociedade vai dizer não para Exatamente. Exatamente. A sociedade vai dizer não, né? Que nem a Beth disse, desde que a criança nasceu, tu diz não. Não, ela vai saber, ela vai aprender a se frustrar, ela vai saber que o não é importante, né? Que a mãe sabe o que é melhor para ela, o pai sabe o que é melhor, por isso eles estão dizendo não. Agora, se tu nunca diz não para a criança, o que vai acontecer? Vai chegar aos 18 anos, vai sair para a rua, para a sociedade, vai ouvir o não da vida. E o que vai acontecer quando ela ouvir esse não? Ela vai se angustiar, ela vai se revoltar. Muitas vezes ela não vai tolerar a frustração, ela não sabe lidar com isso, ela vai para as drogas, muitas vezes, porque ela vai ficar tão infeliz de ouvir não, ela vai ser contrariada, coisa que ela nunca foi, que ela vai fugir, ela vai procurar uma fuga e muitas vezes está a droga ali. Né? Então é muito importante dizer não. Claro que não é só dizer não, também não é só dizer não, não, não para tudo, né? Muitas vezes dizer o não e explicar por que não, né? Ou então dizer ainda não, agora ainda não. Daqui a um pouco nós vamos ver. Por enquanto é não. Eu digo muito Não é verdade? Por que não? Porque eu te amo. Exatamente. E as crianças pedem que a gente diga não, né? Então, acho que estamos quase chegando ao final. Gostaria de deixar esta reflexão, né? Se os nossos filhos são órfãos, se os nossos filhos estão sendo tratados como nossos filhos, né? A gente está fazendo o nosso papel de pai e mãe, ou se nós estamos delegando a outros que façam esse papel, né? E assim, às vezes, nós aqui já temos mais idade, não é nem filhos, mas os nossos netos, os nossos sobrinhos, né, as crianças da nossa família. Quem é que está cuidando dessas crianças? Que nós possamos pensar sobre isso. E às vezes, se a gente tiver até a possibilidade de orientar alguém, né? Às vezes uma pessoa que tem menos esclarecimento, que ela não está fazendo por maldade, que ela acha que aquele ali é o certo, a gente pode chegar para a pessoa e dizer, vem cá, tu não acha que poderia ser de outro jeito, né? Às vezes até orientar, dar um conselho, né? Se tiver, é claro, oportunidade para isso. Não vamos chegar entrando na vida das pessoas também sem solicitação, né? Era isso, então. Muito obrigada. Agradeço a participação de todos os amigos aqui da nossa casa, dos que nos acompanharam aqui pelo Facebook. Fiquem todos em paz. Tenham todos uma boa noite. E eu vou devolver a palavra ao Luiz, que vai nos conduzir agora na prece final e na irradiação. Boa noite, muito obrigada. Antes da nossa irradiação e da prece final, do passe, queria fazer um chamamento para amanhã, às 9 horas da manhã, para o momento de oração. Podemos iniciar o dia, né, com uma condição melhor. Quando estamos sintonizados, todos juntos, vamos criando uma atmosfera para nós e nos fortalece para enfrentar o cotidiano do dia, né? Então, o momento de oração
é assim, ó, muito importante para iniciarmos o nosso dia. Na segunda-feira temos a roda de conversa, onde estamos trabalhando as bem-aventuranças. Então, tá aí uma dica para a semana, iniciar bem, né? Como entender as bem-aventuranças e como instituir na vida essas bem-aventuranças. Depois, na terça-feira, temos a atividade pública com o passe, o atendimento fraterno, que começa às 18h30 com o atendimento fraterno, posteriormente, às 20 horas, a atividade de passe com a exposição. Na quarta-feira, temos a irradiação, que podemos irradiar para os nossos lares, é uma atividade pública aqui na Casa Espírita, começa às 19 horas. Na quinta atividade pública da semana, à tarde, 16 horas, né, também com atendimento fraterno, passe, uma reunião da terça e da quinta híbrida, né, presencial e pela plataforma do Facebook. E no sábado, esta atividade. Também queria fazer um chamamento para quinta-feira, para o Evangelho no Lar, às 21 horas. Uma reunião muito interessante, onde podemos receber Jesus nos nossos lares. Temos uma pessoa que conduz, que é a nossa querida trabalhadora Aline. Contactem com ela e ela inclui então no grupo e posteriormente manda o link para este evangelho. Os estudos que devem iniciar em março, os estudos são importantes para entendermos a vida espiritual e instituir nos nossos cotidianos essa vida espiritual, as condições das provas, uma série de situações que a gente vive que as explicações aparecem nos estudos. Teste 1, 2 e 3, o ensino aprofundado da doutrina espírita, 1, 2 e 3 também. Então, vamos agora para a nossa irradiação, vamos buscar aquelas condições que mais nos ajudam na sintonia com estes benfeitores, rogar a assistência àqueles nossos irmãos que saíram da vida pelo suicídio, fizeram a opção desta forma, muitas das vezes por desconhecimento, quase sempre por desconhecimento, e que posteriormente vão receber o impacto desta solução dada para o enfrentamento daquelas provas que muitas das vezes acharam que não poderiam suportar e que posteriormente, após esta solução dada pelo suicídio, vão ver a grande infração cometida à lei de Deus, que é a saída por um projeto de encarnação consumado desta forma suicida. Rogar a esses irmãos que inconscientemente também optaram pelo suicídio, nas muitas das vezes, pelos vícios, pelas turbulências e por outras tantas situações que vivem decorrentes do desconhecimento, de todas aquelas infrações às leis que conduzem a esse suicídio inconsciente. Também temos aqueles nossos irmãos que estão na etapa dos planejamentos deste suicídio, que todos possam ser fortalecidos, esclarecidos, de como este ato pode causar um dano maior nas suas caminhadas evolutivas.
Também temos aqueles nossos suicidas que saíram muitas vezes das suas encarnações pelo suicídio, que ora, encarnados, precisam da condição de força para superar provas, de entendimento, de orientação e de compreensão, para que possam terem sucesso nos seus planejamentos reencarnatórios. Queremos, Jesus, a assistência a todos esses nossos irmãos suicidas, a todos aqueles que já planejam o suicídio, aos suicidas encarnados necessitados comprovar as suas encarnações de fluidos, curadores, tonificadores, balsamizantes, revigorantes, da paciência, da tolerância, da compreensão, do entendimento, da lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, deixando-os receptivos às inspirações daqueles benfeitores e também de que podem suportar as provas e que elas possam ser amenizadas através da compreensão, do entendimento e da orientação. Finalizamos assim essa nossa irradiação a esses nossos irmãos suicidas. Vamos agora à aplicação do passe. Todos aqueles nossos irmãos que estão na plataforma do Facebook podem colocarem as águas para serem magnetizadas, podem sintonizar com esta casa. Basta pensar nesta casa que este passe chegará a todos aqueles lares aqui sintonizados. Que estes nossos irmãos possam receber conforme as suas necessidades, principalmente que possam estar com eles todos aqueles conhecimentos que precisam para lidar com as suas provas, que possam ser orientados, que possam ser fortalecidos e ter nos seus ambientes domésticos a presença do teu amor e da tua paz, querido Mestre Jesus. Nesta paz e neste amor, ela possa contagiar, envolver a todos e que as provas que aparecem possam ser superadas com a compreensão e o entendimento. Assim, então, finalizamos o nosso passe e a nossa atividade de hoje, convidando-os para o momento de oração deste domingo às 9 horas. Que a paz e o amor de Jesus estejam com todos e que o domingo possa ser de muito amor entre os seus familiares. Até mais.